paz do Senhor, meus amados. Que Deus seja convosco, abençoe tu, tua família, teus negócios. Que o Senhor faça morada em seu coração. Amém? Meus queridos, eu gostaria de falar um pouco, nesta manhã, em relação à reverência do povo de Deus na casa do Senhor. Amém? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 a seguir. Amém? Vamos ver a quanto anda a reverência na casa de Deus, casa de oração, né? Portanto, vamos ler aqui primeiramente e depois discorreremos sobre o assunto. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? Meus queridos, Deus tem exigências a serem cumpridas em sua casa, e uma delas exatamente trata-se da reverência, do temor do Senhor. Porque se observarmos, Moisés, quando estava ali no deserto e aproximando-se da sarça ardente, do arbusto que ardia, o Senhor mandou que ele retirasse a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era santo, era santificado a Deus. Agora imagine você uma casa, uma construção, um templo, onde é erigido especificamente para cultuação a Deus, com o objetivo da presença de Deus naquele lugar. Quanto mais ali, deve ser, além e acima de reverenciado, ter toda o cuidado, o zelo, o temor, devido à presença de Deus naquele local. É comum nas igrejas de hoje terem tumultuado ou desmistificado a presença de Deus no templo do Senhor, construído à sua memória, construído para a sua presença, a sua visita constante. Entretanto, o que nós observamos nas igrejas de hoje são pessoas com o mínimo de respeito ou nenhum respeito para com as coisas de Deus e na casa de Deus. Nós vemos isso, e até mesmo tocadores, os chamados, entre aspas, levitas do Senhor, de brinco nas orelhas, piercings por todo que é lugar, anéis em cada dedo, e se olharmos para baixo vamos ver anéis até nos dedos dos pés, tocando de boné, de bermuda, completamente anarquizado, sem o mínimo de respeito, sem a mínima reverência. Obreiros que nos púlpitos sobem sem reverência alguma, maltrajados, sem no mínimo uma gravata, quando o costume, o hábito das igrejas é de obreiros engravatados, já não se diz com paletó, mas pelo menos, no mínimo, uma gravata. E hoje nós vemos isso até mesmo na figura dos pastores, que sobem e sentam na cadeira do meio, na cadeira central, sem uma gravata. Isso é um desrespeito à autoridade de Deus, à autoridade máxima, àquele a quem servimos. Reverência zero, nenhuma. E mais, crianças, jovens, pessoas comuns, qualquer um, sobe no púlpito e anda para lá e para cá o tempo inteiro,
Isso é uma quebra de costumes, é um anarquizamento total nas igrejas de Deus, onde deveria reinar plena paz e santa reverência. No entanto, aqueles que servem naquela casa, eles mesmos não têm reverência, não têm temor, não têm respeito pela presença de Deus. E gritam a voz alta, em alto e bom som, que ali é casa de Deus. Se é casa de Deus, é casa para ser respeitado, para andar condignamente. Ninguém vai a um fórum na presença de um juiz calçado de chinelo, de bermuda, de boné. Então, pode nas igrejas, onde Deus, que é a autoridade máxima, usar qualquer tipo de vestimenta, ou quase sem nenhuma vestimenta. Igrejas onde as irmãs vão para destilar suas vestes, ou poucas roupas, né? Diga-se de passagem, porque hoje está liberado. São irmãs usando a Bíblia para tampar as suas partes pudendas. Bíblia agora virou vestimenta, virou complemento da roupa. É um absurdo, é espantoso como a reverência tem sido trocado pela pouca vergonha, pelo desrespeito total às coisas de Deus. Não há mais quem respeite os utensílios da casa do Senhor. São membros e até mesmo obreiros que pegam vasilhames da igreja emprestado para levar alguma comida para casa que restou de alguma festividade, não devolve, compra alguma quitanda, algo comestível feito pelas irmãs para que se arrecade fundos para a própria igreja e não pagam, compram fiados e não pagam. Então a coisa está bagunçada por demais. É necessário que tenhamos um pouco de respeito, um pouco de zelo, um pouco de cuidado com as coisas de Deus, porque Deus não admite isso. Eu não consigo entender. Aqueles que são responsáveis pela igreja do Senhor não estão nem aí. Não levantam a voz para cobrar, para disciplinar. Vem bem à tona aquele termo que se usa muito. É proibido proibir. É proibido disciplinar, é proibido doutrinar. Ninguém ensina Deus, ninguém ensina respeito na casa de Deus. É criança na hora do culto brincando de carrinho, de bola. Isso é inadmissível na casa do Senhor. E os pastores lá de braços cruzados, nada falam, nada dizem a respeito, não chamam atenção. E ai do obreiro que chamar a atenção de uma criança. Os pais levantam em ira e brigam com o coitado do obreiro. Meus amados, onde estamos indo dessa forma? Até mesmo em terreiros de umbanda, de quimbanda, nos candomblés, há respeito, mas na casa de Deus não há respeito, não há reverência. Como, pois, aceitar tal situação? É inadmissível. Bagunçaram por demais a casa de Deus. Jesus, por venda, por comércio dentro da casa de Deus, saiu derribando mesas, soltando os animais, chicoteando aqueles que ali vendiam. E hoje fazemos pior ainda, porque não há nenhuma reverência na casa de Deus. E ainda querem a operação de milagres, a operação do Espírito Santo nesta sagrada casa. Como, pois, o Espírito vai agir no meio da anarquia, no meio
no meio dessa confusão, dessa bagunça. Parece que a igreja virou casa de mãe Joana, onde todos bagunçam e ficam por isso. Acham, creem que não há preço, mas há. Meus queridos, meus amados, há preço sim. A retirada do Espírito Santo, o cruzamento dos braços do Espírito Santo, não há mais mover de águas na igreja, na casa do Senhor. Não há mais milagres. Outro dia, eu preguei aqui mesmo, que nas igrejas do Senhor não havia mais milagres. Um pastor se levantou contra, dizendo, como não há milagre? E há, eu respondi para ele, e há milagre? Cadê a salvação de almas? Pois esse é o maior milagre que deve acontecer em nossas vidas. No obrelato, no ministério. Prefere-se a igreja inchada do que a igreja em crescimento. E crescimento na igreja é salvação de almas. Portanto, meus queridos, meus amados, se avergonhem, respeitem a Deus, respeitem as coisas do Senhor, respeitem a casa de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia desses tais que praticam a iniquidade dentro da casa de Deus. E acham que iniquidade é prostituição, é adultério. Só isso é que é. Negativo, meus amados, o relaxo, o desleixo, a negligência, tudo isso é iniquidade. Tudo isso é abominável diante do Senhor. O Senhor abomina isso. Respeitem a casa de Deus. Cultuem ao Senhor, ao Deus vivo. Voltem ao primeiro amor. Voltem aos bons costumes, à sã doutrina, porque é isso que Deus requer da igreja nos dias de hoje. Sã doutrina. Amém? Que Deus tenha misericórdia e possa nos conduzir de uma maneira mais santa, mais reta, mais justa, mais equânime,